A NASA encontrou vida em Marte. Ou quase isso. Em setembro de 2025, a agência espacial mais importante do mundo fez um anúncio que arrepiou todo mundo, todo o planeta. Uma rocha marciana analisada pelo rover Perseverance mostrou os sinais mais fortes de vida extraterrestre já registrados na história da exploração espacial. Os cientistas ficaram um ano inteiro analisando os dados antes de soltar essa bomba. Um ano! Ninguém falou nada durante um ano. E sabe o que é pior? A resposta definitiva está presa dentro de um tubo de titânio a milhões de quilômetros daqui, jogado no chão de Marte. E ninguém tem como ir buscar. Fica até o final, porque essa história tem reviravoltas que você não está esperando. Tem ciência pesada, tem corrida espacial, tem disputa geopolítica e tem uma pergunta que pode mudar tudo o que a gente sabe sobre a vida no universo. Inestrando, Peter aqui. Pra gente entender o tamanho dessa descoberta, a gente precisa voltar para julho de 2024. O rover Perseverance da NASA tá rodando pelo planeta Marte desde fevereiro de 2021, né? Tá lá, aquele robozinho. O robô foi projetado justamente para isso, né? Para fuçar o solo marciano, para lá perfurar rochas, guardar amostras em tubinhos de titânio. E a missão dele qual é? É encontrar sinais de vida antiga. Ele tem essa missão. E ele tá fazendo isso dentro da cratera G0, que bilhões de anos atrás era um lago gigantesco alimentado por um rio. Sim, tinha água corrente em Marte há bilhões de anos atrás. Então pensa nisso, um lago em Marte, com um rio desaguando nele, água correndo na superfície. Isso já é absurdo por si só. E foi ali, na beira desse rio seco, numa região chamada Nevetva Valles, que o Perseverance encontrou uma rocha que mudou tudo. Uma rocha com o nome de cachoeira, Cheyava Falls. Já comenta aqui embaixo, você acha que já existiu vida em Marte ou isso é coisa de ficção científica? Quero ver as respostas, vamos lá. Agora segura essa aí, ó. Essa rocha, Cheyava Falls, não é uma rocha qualquer. Ela tem formato de ponta de flecha, ela mede mais ou menos 1 metro por 60 centímetros, e quando o Perseverance começou a analisar a superfície dela, os cientistas da Terra ficaram de queixo caído. Primeiro detalhe, a rocha tem veias brancas de sulfato de cálcio cortando ela inteira. Isso é prova direta de que a água passou por dentro dessa rocha, ok? Prova direta. Segundo detalhe, faixas avermelhadas indicando a presença de hematita, que é o mineral que dá aquela cor enferrujada para Marte, sabe? Aquela cor meio de ferrugem. Terceiro detalhe, e é aqui que o bicho pega, manchas. Manchas estranhas. Os cientistas chamaram essas manchas de 2 jeitos. As menorzinhas, pretinhas, ganharam o apelido de sementes de papoula. As maiores, com centro claro e um anel escuro em volta, ganharam o nome de manchas de leopardo. Parece nome de episódio de ficção científica, mas é real. Tá lá, né? Fotografado, analisado, documentado, ok? Mas, Pedro, o que essas manchas significam? E é aí que entra o pulo do gato. As manchas de leopardo contêm ferro e fosfato. Esses 2 elementos, nessa combinação específica, sabe? Formando esse tipo de padrão, são quase sempre associados com a atividade microbiana na Terra. Tipo, a gente encontra esse exato padrão em rochas aqui no nosso planeta, onde bactérias antigas viveram, se alimentaram e deixaram rastros químicos. E não para por aí. Um instrumento Sherlock do Perseverance, que parece até nome de detetive, porque basicamente é um detetive molecular, ele detectou compostos orgânicos na rocha. Exatamente, orgânicos. Moléculas à base de carbono. Os tijolinhos fundamentais da vida. O pesquisador Joey Horowitz da Universidade Stony Brook, que liderou o estudo, e disse que a combinação de lama, matéria orgânica e esses minerais produzindo essas texturas é algo muito, muito difícil de explicar sem envolver biologia, ou seja, vida. O Perseverance encontrou a rocha em julho de 2024. Perfurou, coletou uma amostra que ganhou o nome de Sapphire Canyon e guardou no tubo de titânio número 22. Ok, depois disso, os cientistas passaram mais de 1 ano analisando todos os dados. 1 ano analisando. Em setembro de 2025, o estudo foi publicado na Nature, que é uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo. E a conclusão foi a seguinte: os pesquisadores não conseguiram encontrar nenhuma explicação não biológica convincente para o que viram. Nenhum. Ok? Escuta de novo. Não encontraram outra explicação. É tipo você achar uma pegada na areia e não conseguir explicar ela sem um pé. Entende? Como é que você vai explicar uma pegada falando que não é pé de ninguém, sabe? De nada. O ex-administrador da NASA, Sean Duffy, ele soltou uma frase pesada sobre isso. E disse que essa é a descoberta mais próxima que a humanidade já chegou de encontrar vida em Marte. A cientista Nikki Fox, que chefia a diretoria de ciência da NASA, ela também falou sobre o assunto e foi direto ao ponto. Os cientistas acreditam que essas manchas foram potencialmente produzidas por alguma forma de vida antiga, tipo fósseis, tipo restos de uma refeição microbiana excretada por um organismo que viveu ali bilhões de anos atrás. Mas calma, antes de sair correndo por aí dizendo que a NASA confirmou vida em Marte, a gente precisa colocar um freio aqui agora. A própria equipe do Perseverance deixou claro que isso é uma bioassinatura potencial, não uma confirmação. Na escala que a NASA usa para medir confiança na detecção de vida, né, chamada CODE, essa descoberta está no primeiro degrau de 7, ou seja, é um sinal possível, mas não é conclusivo. A Kate Stack Morgan, que é cientista do projeto, ela falou que afirmações sobre vida extraterrestre exigem evidências extraordinárias, ok?
E ela tá certa, lógico. Agora vem a parte que me deixa maluco sobre isso. Enquanto tudo isso estava acontecendo com o Perseverance de um lado de Marte, do outro lado do planeta, a quase 3.700 km de distância ali de onde estava o Perseverance, o rover Curiosity estava fazendo as próprias descobertas bombásticas. Estava lá, outro robozinho do outro lado de Marte. Quais descobertas, Peter? Em fevereiro de 2026, pesquisadores confirmaram que o Curiosity detectou as maiores moléculas orgânicas já identificadas em Marte. Decano, undecano e dodecano. São cadeias de 10 a 12 átomos de carbono. Na Terra, moléculas desse tipo são fragmentos típicos de ácidos graxos, que são componentes básicos de membranas celulares e do metabolismo biológico. Dois lados diferentes de Marte, os dois encontrando sinais que apontam na mesma direção. Coincidência? E tem mais. Em março de 2026, agora, ok? Uma equipe da Universidade de Nova York, em Abu Dhabi, publicou um estudo mostrando que a água subterrânea continuou se movendo por baixo da superfície de Marte, muito depois que os lagos e os rios secaram na superfície. As dunas antigas dentro da cratera Gale, explorada pela Curiosity, se transformaram em rocha depois de interagir com essa água subterrânea bilhões de anos atrás. Galera, isso significa que Marte pode ter mantido ambientes habitáveis por muito mais tempo do que a gente imaginava. A vida não precisava estar na superfície, ela poderia estar escondida embaixo do chão. E agora vem a cereja do bolo. Outro estudo publicado também em 2026, feito pelo Centro Goddard da NASA junto com a Universidade Penn State, mostrou que aminoácidos, os blocos fundamentais das proteínas, podem sobreviver até 50 milhões de anos dentro do gelo marciano. 50 milhões de anos. Os pesquisadores recriaram as condições de Marte em laboratório e concluíram que o gelo puro é um conservante absurdamente eficiente. Então assim, vamos lá. Se alguma forma de vida microscópica existiu em Marte, restos dessa vida podem estar congelados nas calotas polares até hoje, esperando para ser encontrados. Imagina se isso for verdade, cara, só imagina. Imagina se embaixo daquele gelo todo existem vestígios de organismos que viveram há bilhões de anos, perfeitamente preservados. Não é ficção, é possibilidade real, baseada em dados de laboratório, super real. Tá, então vamos lá, a gente tem então uma rocha com sinais de vida, moléculas orgânicas complexas, água subterrânea escondida e gelo que preserva o material biológico por dezenas de milhões de anos. Tudo apontando na mesma direção. Então a pergunta óbvia é, como que a gente confirma isso de vez? E aqui vem a parte mais frustrante dessa história inteira. A resposta está dentro de um tubo de titânio em Marte, a amostra Sapphire Canyon. Para confirmar se aquelas manchas de leopardo foram feitas por vida ou por algum processo químico desconhecido, os cientistas precisam analisar essa amostra em laboratórios na Terra, sabe? Com equipamentos muito mais poderosos do que qualquer coisa que o Perseverance carrega. E para isso, a gente precisa ir lá buscar. A missão para fazer isso se chama Mars Sample Return. Era para ser a missão mais ambiciosa da história da exploração espacial. Mandar uma nave para Marte, recolher, né, os tubos do Perseverance, lançar eles para a órbita marciana com foguete, capturar eles com uma sonda europeia e trazer tudo de volta para a Terra. Parece filme, né? Pois é. E como todo filme ambicioso demais, o orçamento explodiu. O custo estimado chegou a 11 bilhões de dólares em 2023. Em janeiro de 2026, o Congresso americano cortou todo o financiamento. Zero, né? A missão Mars Sample Return foi efetivamente cancelada. As amostras mais valiosas já coletadas fora da Terra estão lá, abandonadas em Marte, sem previsão de resgate, mas tá lá. Eu vou te falar, galera, isso aqui muda o jogo completamente, porque enquanto os americanos brigam lá com o orçamento, a China tá acelerando. A missão chinesa Taiwan 3 tem lançamento previsto para 2028, com o retorno de amostras marcianas para a Terra até 2031. Se der certo, a China vai ser o primeiro país a trazer um pedaço de Marte para casa. Só que a missão chinesa é mais simples, né? Ela vai coletar material de um único ponto na superfície, sem a mesma diversidade de amostras que o Perseverance juntou ao longo de todos esses anos. Mesmo assim, cara, seria uma conquista histórica monumental, né? Ganharia os Estados Unidos nessa corrida espacial aí. Então, atenção para a dimensão dessa situação. A gente tem os sinais mais fortes já encontrados de que vida existiu em outro planeta. A amostra que pode confirmar isso está guardada num tubo em Marte. Os americanos cancelaram a missão para ir buscar e os chineses estão indo para o outro caminho. Esse é o estado atual da maior pergunta da história da humanidade. A gente está sozinho no universo? Na minha opinião sincera, eu acho que a gente vai ter uma resposta nos próximos 10, 15 anos, no máximo. Seja pela China trazendo as próprias amostras, seja por alguma nova missão que a NASA eventualmente vai ter que montar, seja pela análise de dados que os rovers ainda vão coletar. Tá tudo, sabe, convergindo. A rocha Cheyava Falls pode não ser a prova final, né? Mas ela é o capítulo mais importante dessa investigação que a humanidade vem fazendo há décadas. E eu até acho possível que a resposta já esteja ali, sabe, dentro daquele tubo, esperando alguém com coragem de buscar. Porque pensa comigo, se vida existiu em Marte bilhões de anos atrás, né, quando o planeta tinha lagos, rios, água subterrânea, isso significa uma coisa absurda. A vida não é um acidente exclusivo da Terra. Se dois planetas no mesmo sistema solar desenvolveram vida de forma independente, imagina o que pode existir nos outros bilhões, trilhões de planetas da Via Láctea. Isso muda tudo.
filosofia, religião, ciência, a forma como a gente se enxerga no universo, tudo. E se a vida em Marte for parecida com a vida na Terra? E se tiver a mesma base química? Isso pode significar que existe uma receita universal da vida, um padrão que se repete por toda a galáxia, né? O mais assustador ainda, e se a vida em Marte e a vida na Terra tiverem a mesma origem? E se meteoritos carregando material biológico viajaram de um planeta para o outro? Nesse caso, a gente pode ser literalmente marciano. E aí eu te devolvo a pergunta final. Essa é pra comentar, ok? Quero ver quem que responde. Se a NASA confirmar que aquelas manchas na rocha foram feitas por vida, como que isso muda a tua visão de mundo? E mais, você acha que a gente vai conseguir trazer essa amostra de volta ou ela vai ficar abandonada em Marte para sempre? Comenta. Se você curtiu, já sabe, like e se inscreve no canal, mas ativa o sininho. É importante demais, porque a gente está sempre abordando esse tipo de assunto aqui. Nunca a gente vai deixar você sem esse quadro nerd de curiosidade, que a gente já sabe que você gosta, e todo nerd gosta de conversar sobre isso, né? Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Obrigado, galera! Fui!